Bom dia, meus amados irmãos. Que nós temos de nós estarmos aqui para louvar, engrandecer o nome do nosso Deus. É o momento de nós estarmos expressando, gratidão ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele há de fazer na minha vida e na tua vida. Nós temos a alegria, de estarmos aí falando com o nosso Deus, clamando a Ele, por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda há de fazer. Amém? Glórias a Deus. Vamos louvar ao Senhor com as nossas orações. Amém? Cabelinho na testa aqui. Oh, Deus de Israel. Maravilhoso Deus. Oh, Deus de Israel, nós te suplicamos, ó Pai, nessa manhã. Nós magnificamos o teu nome, Pai. E clamamos, ó Deus, para que teu Espírito Santo, ó Pai, esteja, Senhor Deus, nos ajudando, ó Pai, a cumprir todo o propósito, ó Pai, que o Senhor tem dado, Senhor Deus, a cada um de nós. É momento, ó Pai, de nós estarmos, ó Pai, aleluia, falando contigo, ó Pai, a respeito, ó Deus, aleluia, de tudo que o Senhor tem, Senhor Deus, para conosco, ó Pai. Aleluia, Senhor Deus. Hoje nós vamos tratar de um assunto, ó Pai, muito sério, ó Pai, a qual, Senhor Deus, é possessão maligna. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, pode fazer toda a diferença na minha vida e toda a diferença naqueles que têm abraçado ao Senhor, ó Pai, tem, Senhor Deus, aleluia, se colocado na tua presença. Então, ó Deus, opera, maravilhosamente, em nome de Jesus, na vida de cada irmão, na vida de cada irmã, em nome de Jesus. Amém e amém. A paz do Senhor Jesus, ao nosso amado irmão José Vidal, que Deus esteja aí o abençoando nessa manhã, em nome de Jesus. Seja bem-vindo e que Deus esteja aí operando, nas nossas vidas, que venhamos ser aí, aleluia, uma bênção nas mãos desse Deus que tudo pode, e que nós venhamos aí estar, aleluia, sendo operosos, na mão desse nosso Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom, aleluia, em todo o tempo. Deus tem sido maravilhoso para comigo, para contigo, e nós só temos que agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda há de fazer. Amém? Glórias a Deus. Eu quero, aleluia, estar trazendo aí uma introdução a respeito de que vamos falar hoje. Nós vamos falar a respeito de possessões, demoníacas, situações que têm acontecido com muitas pessoas, e nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, louvar, engrandecer a Deus e se entregar a Ele para que possamos, aleluia, estar sendo libertos pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Então vamos estar, aleluia, falando com o nosso Deus nessa manhã. Vamos estar aí administrando tudo aquilo que Ele tem, aleluia, para a minha vida, tudo aquilo que Ele tem para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Então diz assim, amados irmãos, a respeito, aleluia, de espíritos imundos, a respeito de possessões malignas. Oh, Deus de Israel, Dalva Rezende, seja bem-vinda, minha filha. Deus te abençoe nessa manhã. Deus esteja operando aí maravilhosamente na sua vida, em nome de Jesus. Então diz assim, um espírito imundo ou maligno é o mesmo que um demônio. Os espíritos imundos servem a Satanás e procuram destruir a vida das pessoas com sua opressão. São chamados imundos porque são corrompidos pelo pecado. Jesus veio para nos libertar. Nenhum espírito imundo consegue resistir ao poder de Jesus. Ele é mais forte que todos os espíritos. Em Jesus, todo salvo tem poder para resistir aos espíritos imundos, viver livre e ajudar outros a serem salvos. Espíritos imundos nas Sagradas Escrituras. Mateus capítulo, 8, versículo 16.
diz assim: ao anoitecer foram trazidas a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. Em Efésios capítulo 6, versículo 11 e 12, vistam de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra a carne e contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nós precisamos, amados irmãos, estar buscando o Senhor em todo tempo e lugar. Nós precisamos nos consagrar a nossa vida ao Senhor. Nós precisamos buscar o Senhor enquanto nós podemos achar, enquanto Ele está perto. Diz aí em Romanos, aleluia, capítulo 8, 38 e 39. Pois estou convencido de que nem a morte, nem os anjos, aleluia, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem, aleluia, o presente, nem o futuro, nem qualquer, aleluia, outro poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus. Se nós estivermos aí procurando a Deus, colocando o nosso coração nesse Deus que tudo pode, verdadeiramente Deus entrará com providências na minha vida e na tua vida. Amém? A paz do Senhor Jesus, a nossa amada irmã Marina Salles Andrade, seja bem-vinda. Deus te abençoe aí nessa manhã, em nome de Jesus. Uma boa semana para todos. Aleluia. Então, Mateus capítulo 10, versículo 1 diz assim: chamando seus 12 discípulos, deu-lhes a autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Glórias a Deus. Marcos capítulo 1, do 23 ao 27, diz assim: justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Desculpe, cale-se e saia dele. Respondeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente, saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntaram uns aos outros: o que é isto? Um novo ensino? E com autoridade até os espíritos imundos dá a ele ordem e eles lhe submetem. A gente precisa entender, meu amado irmão, que Jesus é aquele que opera maravilhosamente na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Nós precisamos aí estar, aleluia, buscando enquanto nós podemos achar. Nós precisamos estar nos envolvendo com tudo que Cristo tem para a minha vida, com tudo que Cristo tem para a sua vida. Nós não podemos desanimar diante das circunstâncias, mas nós temos que, aleluia, lutar enquanto podemos. Amém? Glórias a Deus. Diz aí em Levítico, um versículo muito importante esse de Levítico, ele diz assim: não recorram aos médiuns, nem busquem quem consulte a espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Nós temos um Deus, nós temos um Senhor, nós temos aquele que cuida da minha vida, aquele que cuida da tua vida. Nós precisamos, aleluia, buscar esse Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele verdadeiramente entrará com providências na minha vida e na tua vida. Amém? Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Eu lembro, amados irmãos, de um senhor, né? Era um senhor, a sua esposa, uma filha e um filho. E não quero trazer o nome deles aqui para preservá-los,
mas o filho desse senhor era terrivelmente atacado pelos espíritos malignos. As portas da casa, elas não tinham vidro, e a única que podia com o garoto e ali ficava até as últimas consequências era a mãe. A mãe era toda arranhada, era toda marcada de roxo, e era uma situação terrível, amados irmãos. Muitas vezes o filho tinha que ficar enjaulado, amados irmãos. Ele pegava a porta assim, ele dava na porta, ele quebrava os vidros todos da casa, ele pintava e bordava, e ele era assim, a mãe dele era miudinha e ele grandão, o pai mais miúdo e ele grandão, a irmã também miudinha, mas aquilo era uma tristeza para a família, a ponto de não mais suportarem aquela situação, aquela possessão demoníaca. Até mesmo, segundo os relatos, amados irmãos, aleluia, que eu ouvi do Pai, os espíritos imundos vinha e possuía ele sexualmente durante a noite, fazendo com ele sexo. São situações assim terribilíssimas, coisas que ouvi ele testemunhar e falar que acontecia com ele durante as noites. Isso o pai dizendo. Aquele garoto, amados irmãos, era um garoto assim que constantemente tinha que ser internado, e acabou agora verdadeiramente sendo internado numa clínica psiquiátrica. Ele foi, e depois que a mãe morreu, o pai não aguentou cuidar mais, a irmã não aguentava com o irmão, e eles tiveram que internar esse garoto numa clínica psiquiátrica. Muitas situações têm acontecido, amados irmãos, a respeito de possessão maligna. Muitos assuntos têm acontecido de destruição de casamentos, amados irmãos. Muitos assuntos têm acontecido a respeito de N coisas. Muitas coisas têm aí sido relatadas a respeito disso. E esta noite, meu amado irmão, minha amada irmã, sempre o Senhor ele traz um assunto novo para nós estarmos debatendo. E eu estava vendo, tipo assim, naquele capinzal, um garoto que estava andando no meio desse capinzal com a faca na mão, e ele vinha em direção à sua irmã, querendo fincar a faca na sua irmã. E por mais que fizesse com aquele garoto, por mais que prendesse, por mais que batesse, por mais que fizesse algo com ele, ele sempre estava com essa ideia fixa na cabeça de pegar a faca e fincar em alguém. E ali durante esse sonho, durante essa situação que estava na minha mente, o que aconteceu? Eu constatei, aleluia, que era uma possessão demoníaca. E muitas situações têm acontecido dessa maneira. Eu estava há um tempo atrás aí, trabalhando em um certo lugar, e nesse lugar tinha um garoto, né? Um garoto assim calmo, garoto que eu digo assim já casado, mas era novo, né? E calmo, e até naquele tempo ele me vendeu um celular que ele estava a fim de vender. Eu comprei o celular dele, e no celular só tinha música assim de Beethoven, umas músicas assim calmas, né? O garoto também era calmo, uma pessoa assim tranquila, né? E ele veio a assassinar sua esposa com requintes de crueldade. E ele disse que estava ouvindo vozes. Ele disse que, aleluia, que ele era para ser preso porque tinha muito mais gente na sua lista, porque aquela situação não estava nele, é que ele estava sendo levado a fazer tal coisa. E na lista dele também tinha um pastor, tinha muitas outras pessoas. Então tem situações, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, que nós não tinamos para tal situação, mas nós temos, amados irmãos, que se ligar. A palavra do Senhor, ela fala a respeito desses espíritos malignos, e nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar orando e nos devotando a Deus, nos colocando debaixo da sua proteção, debaixo das suas mãos poderosas.
Porque quando nós nos colocarmos debaixo da proteção de Deus, debaixo das suas mãos poderosas, Ele vai agir na minha vida, Ele vai agir na tua vida, e nós vamos, amados irmãos, aleluia, ser cuidados pelo nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então, em nome de Jesus Cristo, amados irmãos, não se deixe levar pela voz do opressor, mas busque a Deus enquanto vocês podem. Estejam aí se colocando no centro da vontade de Deus, porque esse Deus de Abraão, esse Deus de Isaac, esse Deus de Jacó, Ele pode todas as coisas. Jesus, Ele dá ordem aos espíritos imundos, amados irmãos, para, aleluia, deixarem os seres humanos viverem em paz. Mas somente aqueles, amados irmãos, que estão em Cristo Jesus, somente aqueles que estão buscando, aleluia, a sua presença, podem, aleluia, ser libertos. Porque nós temos aí, o Senhor é como se fosse um escudo, como se fosse não, Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa proteção. Nós precisamos nos colocar, aleluia, aleluia, debaixo das suas mãos potentes. Nós precisamos buscar a sua face. Nós precisamos nos entregar a esse Senhor que tudo pode. E quando nós nos entregarmos a esse Senhor, meu amado irmão e minha amada irmã, nós vamos aí estar recebendo de Deus, aleluia, tudo aquilo que Ele tem para a minha vida, tudo aquilo que Ele tem para a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Deixa eu tirar o texto aqui, amados irmãos, está aí em Mateus capítulo 17, aleluia, a partir do seu versículo 14 até ao 21, amém? Mateus capítulo 17, versículo 14 ao versículo 21, para nós estarmos aí trazendo uma palavra a respeito das Sagradas Escrituras. Eu quero tratar de um assunto aí, para que nós possamos aí, aleluia, falar mais um pouco a respeito desse assunto. Diz assim: chegaram a multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E respondeu, aleluia, Jesus, e respondeu Jesus, o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então disse, aleluia, então os discípulos disse, aleluia, ao Senhor Jesus Cristo em particular: por que não podemos expulsá-lo? E Jesus disse: por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo, se tivesse fé tamanho de um grão de mostarda, e direis àquele monte: passe dali para acolá, e ele passará, e vos será impossível, e nada vos será impossível. Mas esta casta, ela só sai com jejum e oração. Nos outros evangelhos, amados irmãos, como de Lucas, fala a respeito desse garoto. E nós precisamos ver que o outro texto, ele trata desse assunto, amados irmãos, diferente. Eu quero trazer para os amados irmãos também o outro texto que relata a respeito desse garoto lunático, e o qual Jesus ele trata, e o texto ele fala de uma forma diferente, amém? Lucas capítulo 9, versículo 37 ao 45, Marcos também, Marcos 9, 14, Marcos 9, 14, 29. Vou abrir aqui para a gente estar lendo também os outros textos de Marcos 14, Marcos 9, 14, 29. Marcos 9, 14, 29.
Aleluia, glória a Deus. Marcos 9, 14 ao 29, que diz assim: e aproximando-os, e quando aproximou dos discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada, e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com ele? E um da multidão respondendo diz: mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, enranja os dentes, e vai-se, aleluia, secando. E eu disse aos teus discípulos que os expulsassem, e não puderam. E ele respondendo-lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que sucede isso? E ele disse: desde a sua infância. E muitas vezes tenho lançado, aleluia, no fogo, na água, para o destruir. Mas tu podes fazer alguma coisa. Tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu crer, aleluia, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê, disse Jesus. E logo o pai do menino, chamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Meu amado irmão, minha amada irmã, a gente, aleluia, percebe que essa possessão demoníaca jogava o garoto no fogo, jogava o garoto, aleluia, na água, e ele espumava, aleluia, com a sua epilepsia. Nós precisamos entender que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é aquele que opera em todos os lugares, amados irmãos. Então ele pode operar na tua vida. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei qual é o teu sofrimento, eu não sei qual é a tua luta, mas nós precisamos mergulhar, aleluia, nessas águas purificadoras. Nós precisamos mergulhar em Deus, nós precisamos, aleluia, deixar que Deus venha, aleluia, entrar na minha vida, entrar na tua vida, para que todo o mal venha partir em retirada. Porque quando, aleluia, a luz chega, as trevas têm que ir embora. Quando a luz chega, amados irmãos, a autoridade do Senhor Jesus Cristo, ela é maior do que todas as situações que existem nesse mundo. Nós precisamos buscar o Senhor enquanto podemos, nós precisamos nos entregar a Ele. E quando nós nos entregamos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele opera tanto querer conforme efetuar. Então, deixa o Espírito Santo de Deus agir na tua vida. Assim conforme Jesus, ele lança a mão dessa criança e ele expulsa o demônio. Ele diz que enviou os seus discípulos também a expulsar os demônios, amados irmãos. Mas Jesus diz assim: olha, preste bem atenção. Eu sei que os demônios têm submetido a vocês pelo meu nome, mas não se alegrem por tal coisa, mas se alegrem porque o nome de vocês estão escritos no livro da vida. Nós precisamos entender, amados irmãos, que o importante de tudo é nós estarmos com Jesus, é nós estarmos na Jerusalém celestial. Mas para que venhamos ser libertos, amados irmãos, de toda e qualquer possessão maligna, amados irmãos, nós temos que buscar o nosso Mestre, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é quem opera tanto querer conforme efetuar na minha vida, na tua vida. Nós precisamos, amados irmãos, buscar esse Senhor Jesus Cristo enquanto podemos, amados irmãos, enquanto podemos achar. Nós temos que, aleluia, nos libertar
das situações, amados irmãos, de fracassos, das situações de derrotas, amados irmãos. Tem pessoas, amados irmãos, que comem tijolo, que comem vidro. Tem pessoas, amados irmãos, que estão vivendo aí numa situação terribilíssima, amados irmãos. Tem pessoas que comem carne podre, fetos humanos. Nós precisamos buscar esse Deus, falar: Deus, eu quero ser liberto, eu quero ser transformado pela tua glória, pela tua mão poderosíssima. E muitas vezes, amados irmãos, nós estamos vendo essas coisas, nós ficamos com medo, nós ficamos abismados com essas coisas. Mas o Senhor está dando autoridade a você hoje, o Senhor está falando contigo hoje. Nós precisamos entender, nós precisamos nos colocar na presença desse Deus que tudo pode, falar: Senhor, Deus de Abraão, Deus de Jacó. Aleluia, que a tua autoridade esteja tomando a minha pessoa, Senhor Deus, para que eu possa agir nessa situação que tem destruído a vida do irmão, que tem destruído a vida de um filho, que tem destruído a vida, aleluia, de um pai, de uma mãe, de uma avó, de um avô. Nós precisamos orar, nós precisamos clamar, nós precisamos batalhar. E diz o Senhor Jesus Cristo que essa casta só sai com jejum e com oração. Nós precisamos nos consagrar ao Senhor. E muitas vezes, amados irmãos, tem sido mais difícil se consagrar ao Senhor. Muitas vezes tem sido mais difícil se colocar, aleluia, na posição de servo, buscar esse Deus que tudo pode. Então, em nome de Jesus Cristo, meu amado irmão, minha amada irmã, é momento de nós estarmos nos posicionando. É momento de nós estarmos, aleluia, trazendo liberdade aos nossos filhos, à nossa casa e todos aqueles que estão à nossa volta. Nós precisamos orar, nós precisamos clamar, nós precisamos buscar, nós precisamos colocar em evidência o poder desse Deus, o poder que tudo pode. Então não vamos, amados irmãos, de maneira nenhuma, aleluia, baixar a guarda. Mas a cada momento, amados irmãos, vamos estar firmes com Cristo, porque, amados irmãos, nós somos alvos, aleluia, do inimigo de nossas almas. A Bíblia diz que o inimigo de nossas almas, ele anda ao derredor como um leão que ruge, buscando a quem possa tragar. Que não seja tragado você por esse inimigo, por esse demônio, amados irmãos. Eu estava lendo hoje, estava vendo, amados irmãos, de um garoto que diz que foi aí por muito tempo homossexual, que o demônio bagunçou com a vida dele e agora, aleluia, Deus, ele restaurou a vida dele. Mas nós precisamos entender, amados irmãos, que o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ele quer operar, ele quer fazer. E se ele quer fazer, se ele quer operar, vamos, amados irmãos, deixar de estar sozinhos, de estar aí de braços cruzados, mas vamos, aleluia, ir de encontro àquilo que Deus tem para a minha vida, tem para a tua vida. Muitas vezes, amados irmãos, nós estamos, aleluia, deixando de falar: Deus, eu clamo ao Senhor, eu preciso do Senhor. Quando nós abrimos a boca, amados irmãos, Deus opera. Nós precisamos abrir a nossa boca e falar com Deus: olha, Deus, essa situação que tem acontecido com meu marido, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha transformar, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, eu sei que o Senhor pode curar. Eu sei, Senhor Deus, que essa situação, ela não pode ficar desse jeito. O Senhor que tem toda a autoridade, eu clamo no nome santo de Jesus, que ele seja liberto. Nós precisamos, amados irmãos, usar de nossa autoridade. Nós precisamos falar com Deus, com o Deus de Abraão, amados irmãos. Nós precisamos clamar o sangue de Jesus. E muitas situações têm acontecido, amados irmãos, e nós temos deixado de congregar, temos deixado de buscar, nós temos deixado de nos colocar na presença desse Deus. Mas não vamos deixar, amados irmãos. Nós olhamos muitas vezes, nós estamos com os filhos aí, muitas vezes na bebedice, muitas vezes nas drogas, muitas vezes na cracolândia, muitas vezes aí no tráfico, muitas vezes aí em todo tipo de situação. Mas nós precisamos continuar clamando. Deus, ele tem toda a autoridade, toda. Disse Jesus: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, pregai o evangelho, anunciai o evangelho, ensinando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que venhamos em nome de Jesus Cristo estar buscando esse Deus que tudo pode. Que venhamos aí estar falando com o nosso Deus a cada manhã, a cada instante.
Que venhamos aí, aleluia, estar, aleluia, derramando, aleluia, a nossa vida diante do Senhor, para que Ele venha aí poderosamente nos transformar todos os nossos, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós clamamos, ó Pai, nesta manhã, Senhor Deus, porque sabemos, ó Pai, que quantas, aleluia, pessoas, ó Pai, têm sofrido, ó Pai, quantas pessoas têm passado, ó Pai, por situações dificílimas, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, quantas pessoas têm comido, ó Pai, caco de vidro como se fosse um pedaço de carne. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, quantas pessoas, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, tem aí, Senhor Deus, sido, Senhor Deus, ó Deus, ó Pai amado, perturbadas, Pai, no seu sono, no seu dia a dia, Pai. Quantas pessoas, Senhor Deus, estão com falta de paz, ó Deus, mas o Senhor, ó Deus, é aquele, Senhor Deus, que, aleluia, Senhor Deus, diz, Senhor Deus, que quando nós deitamos na cama, nós logo pegamos no sono. O Senhor nos dá tranquilidade, nos dá paz, Senhor Deus, em meio à guerra. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, o Senhor é a nossa fortaleza, Senhor Deus, o Senhor é o nosso escudo, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, então nessa manhã, Senhor Deus, entra com providências, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, na vida dessa mãe que tem clamado pelo seu filho, pelo seu esposo, ó Pai, esse esposo que tem clamado, Senhor Deus, pelos seus filhos, ó Pai, pelas suas filhas, pela sua esposa, ó Pai, por toda a sua parentela, Pai, nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós clamamos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, venha fazer toda a diferença, Pai. Assim, Senhor, nós clamamos, ó Pai, assim nós te pedimos, ó Pai, opera, Senhor, tanto querer conforme efetuar. Que o teu grande amor, que o teu grande poder, ó Pai, esteja, Senhor Deus, aleluia, fazendo, Senhor Deus, com que venhamos, ó Pai, exalar, Senhor Deus, do teu suave perfume, Senhor Deus, das tuas maravilhas, do teu sobrenatural, Senhor Deus, aleluia, que a ação, Senhor Deus, aleluia, do teu poder, ó Pai, extraordinário, ó Pai, e seja, Senhor Deus, nos capacitando, Senhor Deus, para fazer, Senhor Deus, a tua boa obra. Assim, ó Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa manhã, nós te agradecemos para que o Senhor venha, Senhor Deus, nos lavar, remir, transformar, fazer de nós instrumentos, ó Pai, nas tuas mãos. Então, Senhor Deus, abençoa o teu povo, ó Pai, esteja guardando, Senhor Deus, operando, ó Pai, de uma forma abundante e transbordante, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Que Deus te abençoe nessa manhã, que Deus esteja operando maravilhosamente, que Deus esteja aí lavando, remindo e transformando, que Deus esteja te dando uma boa semana, que seja uma semana acompanhada aí das virtudes do Espírito Santo de Deus, que Deus esteja aí fazendo muito mais do que nós temos pedido, muito mais do que nós temos pensado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Levanta as tuas mãos para receber a bênção apostólica, que o grande amor de Deus Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, aleluia, que o amor de Deus venha sobre cada um de nós, através de Jesus, que morreu ali na cruz do Calvário, pelos meus pecados e pelos teus pecados. Nós venhamos ser sarados, nós venhamos ser visitados, em nome de Jesus. Amém? Venhamos aí esperar ansiosamente a vinda desse maravilhoso Deus para nos salvar. Que assim seja na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Um abração do pastor Carlos. Fique com Deus até amanhã, se Deus quiser. Deus te abençoe aí. Deus esteja te renovando. Deus esteja cuidando de ti e de toda a tua família, em nome de Jesus. Amém e amém. Fica na paz.